E a execução de um plano de invasão de território russo pelos ucranianos foi por água abaixo. Provavelmente, essa semana você vai entender como isso aconteceu, né, o que foi que os russos fizeram, o que é que os russos vêm fazendo nas últimas horas para não deixar que os ucranianos invadam de novo alguma região, como já aconteceu em Kursk. Vamos falar também sobre outras questões de como é que está a situação em Kurakov, o que que vai acontecer agora depois que os ucranianos tiverem que recuar de fato lá de Kurakov, e o grande avanço que é esperado pela maioria dos analistas militares nessa região, talvez avançando alguns quilômetros, tá. Então, isso e muito mais vamos ver agora. O que que acontece? Essa semana, ontem, antes de ontem, né, na realidade, os russos fizeram alguns bombardeios em uma região chamada Sumy, tá. Vou mostrar até aqui a esse é o Oblast de Sumy, tá. É uma região aqui próximo, faz fronteira com Kursk. O local exato em que ocorreu isso não foi informado exatamente. Dava a entender, aparentemente, que seria em Kursk de novo, tá. Teve bombardeio de fato, mas onde aconteceu esse fato, pode ser que tenha sido, na realidade, em outra região, né, de Belgorod, em outra região que os ucranianos queriam fazer mais um processo de invasão, tá. E foram foram iniciados qualquer tipo de situação. Você vai ver imagens agora até um pouco fortes que eu vou mostrar para você, do agrupamento de soldados. Se eu mostrar fica melhor, né. Então, vou mostrar aqui, dar o play e ir explicando o que que tá acontecendo. Isso é o agrupamento de militares, já dá para ver claramente aí, esses pontinhos são os militares ucranianos, barracas, né, tem uma pequena infraestrutura, ó, essa imagem agora não mais em infravermelho, e aí acontece a explosão exatamente no alvo, né, um Iskander, foi utilizado o míssil Iskander nessa região, né, onde atingiu, mais uma vez aí fazendo o processo de confirmação então, dessa área. Deixa eu só fazer o seguinte aqui, só subir um pouquinho para ficar mais fácil de ser visualizado aqui, ó, de novo, ó, novo área, tá vendo, específica, mostrando onde é que tá a concentração de soldados. E na sequência acontece então a confirmação visual da área, né, o travamento e a explosão confirmada, né, esperar alguns minutos, ó, isso é de um outro ângulo, um ângulo não muito bom, né, às vezes pode ser drone ou avião, não sei. E então atingindo o alvo, tá. Então tá aí, esse foi o caso do Insume, onde teve esse alvo atingido. E alguns soldados, não se sabe exatamente a quantidade, mas uma quantidade considerável estava se formando na região e aí foram eliminados pelos russos, tá. Então tá aí a informação. O que é que mais nós temos de novidades na do front especificamente? Sim, só lembrando que lá em Sumy foi utilizado o Iskander. Na live, todo dia às 18 horas que eu faço, tá, eu mostro algumas partes mais técnicas, alguns equipamentos, como é que tá o avanço. E aí na live eu falei de ontem, né, dia 3/1, depois dê uma procurada caso você queira, alguns equipamentos que os russos estão utilizando nos bombardeios, seja os, eh eh, drones, os tipos de mísseis que estão lançando, tudo isso eu trouxe para vocês, tá, nessa informação. Outra coisa que está acontecendo interessante, tá, é em Kurakov. Eu tenho falado bastante essa semana, porque está praticamente ruindo, caindo totalmente, né. E toda essa região são regiões importantes para um avanço futuro até Dnipro, tá. No final de contas, todo esse fronte aqui, a joia da coroa, vamos chamar assim, seria os russos conquistarem Dnipro. Está um pouco mais difícil por conta da quantidade, pelo menos para agora, né, a quantidade de fortificações, até mostrei ontem em vídeo, as fortificações que em Pavlorad, várias regiões aqui estão reforçando, até dentro do próprio rio Dnieper, estão reforçando, né, várias
áreas aqui também ao longo do percurso estão já reforçando, já estão preocupados, estão recuando, né, fazendo barreiras de recuo mesmo, porque sabem que é uma questão de tempo que vão avançar bastante, né. Se a população, se os analistas já sabem disso, com certeza o pessoal lá militar ucraniano que tem suporte da OTAN já sabe há muito tempo. Então aqui em termos de imagem oficial, né, no Live Map, eles agora mostram praticamente o exército russo dominando a área. Teve conflitos aqui nessa região, tá? Horas atrás teve alguns pequenos conflitos e que foi, digamos, controlado pelos russos, estão avançando de forma definitiva. E qual é a grande questão? É que daqui, de Daken até uma área mais para cá, mais à esquerda, esse outro Pokrovsk, são 2 Pokrovsk, Pokrovsk sem o "e" no final e o com "e" no final. Essa cidade aqui, Pokrovsk, né, KE no final, ela tem uma grande chance de ser dominada até bem rápido. Por quê? Porque todo o território, uma série de questões favorecem o avanço até aqui, que eu não sei se os russos vão seguir essa linha, né, pode ser que sigam. Isso vai acontecer similar com o que já aconteceu em outras áreas, como por exemplo em Selidov, que avançaram de Selidov até Shevchenko muito rápido, né. Mostrar até imagens aqui, deixa eu só trocar aqui de tela, para você entender o que é que pode ser que aconteça, tá. Então zoom aqui, trocar a imagem. Pronto, tá aqui. Aqui tá Selidov, tá. Esse quadrado aqui amarelo, aqui abaixo, deixa eu sair riscando também. Então, ó, Selidov tá aqui, estava aqui, né, e devido à situação do terreno e até que os ucranianos não estavam preparados, o pessoal conseguiu os russos conseguiram avançar muito rápido, uma quilometragem gigante, né. Não conseguiram avançar no sentido direto, que é aquilo que eu falo, diretamente, frontalmente não conseguiram. É tanto que foram sendo segurados aqui, porque existiam muitas barreiras. Isso aqui em azul são barreiras, proteções, trincheiras ucranianas, tá. Então fortificações maiores aqui. Então os russos avançaram de forma lateral, padrão mesmo, modus operandi deles. É tanto que agora nesse momento estão até mais na frente, tá ainda mais próximo ainda dessa estrada, né, tá ainda mais, daqui a pouco eu mostro imagens. E tem a questão de tempo de fechar, como eu já tinha mostrado em outros vídeos aqui, essa região, beleza? Então isso aqui é, digamos, a situação que eles encontraram, né. E aí vem uma situação que é a seguinte: já aqui em Kurakov, à medida em que os russos dominarem Kurakov 100%, eles vão avançar em direção a outras cidades a oeste. E o que que acontece? O terreno, as fortificações que foram criadas aqui e o terreno em si vão ajudar, né, é mais plano e não é tão pantanoso, então há uma grande chance deles acelerarem em ritmo forte em direção a oeste, tá, então é uma grande chance. O que que provavelmente vai acontecer? Isso aqui não são análises minhas, são de alguns, especialistas em área em questões militares, tá. Lembrando que eu não sou especialista nessa área, mas eu gosto de sempre estar estudando e procurando quem está falando sobre o tema. Perceba que essa seta laranja que você está vendo, a seta laranja indica o avanço russo. E esses traços azuis indicam as fortificações iniciais que os russos é para onde os ucranianos vão ficar, né. De imediato eles vão começar a recuar e vão se posicionar dessa forma, né, na estrada, nessa parte mais baixa e em forma de ferradura, feito que você está vendo aqui, né, esse outro traço azul. E o que é que vai acontecer? Os russos vão começar a forçar cada vez mais os ucranianos e os ucranianos vão começar a fazer uma formação em amarelo, que você está vendo aqui, que são as fortificações propriamente ditas, tá. Em azul é um recuo padrão que normalmente as tropas têm seguido, até por conta do terreno, da área em si.
vai acontecer isso que você está vendo, e em amarelo são as fortificações que vão surgir, que estão surgindo. Eu mostrei ontem, por sinal, em vídeo, e isso em verde aqui, que você está vendo, inclusive em verde, destacando aqui uma cidade, é o apoio logístico, tá. Sempre existe uma retaguarda de apoio logístico, seja com lançadores, tem uma série de questões de equipamentos militares, né, de que o pessoal vai utilizar, bombardeios específicos, às vezes a galera do drone, alguns, né, vão estar aqui mais no recuo, eh, toda essa parte de armamento em si, de artilharia, vai estar aqui, em verde. Então há uma grande chance disso acontecer. Como é um terreno, como eu falei, mais plano, então há uma tendência, aqui ó, tá mostrando a região em si como é que tá, beleza? Esse risco vermelho aqui é a região limítrofe atual, laranja, a seta laranja é o que vai acontecer, e a amarela é a fortificação. O que que acontece? Para você entender a leitura aqui do que está aparecendo aqui. Isso em vermelho, tá, que você está vendo em outras áreas aqui, são partes mais altas, em termos de altitude. Isso em azul quer dizer que é baixa altitude. Em amarelo, em verde está um pouco mais alto, em amarelo um pouquinho mais alto, aí tom laranja mais alto, vermelho ainda mais alto, tá. Então essa é a lógica em termos de terreno, de como está o terreno. Então perceba que é um tipo de planície, tá, nessa região. Então é uma área que vai favorecer, tem um tipo de rio aqui, tem uma bacia hidrográfica aqui em alguns encontros, então há uma facilidade natural dos russos avançarem em ritmo acelerado, tá, alguns quilômetros, porque os ucranianos não têm suporte, de terreno. Então o que é que os ucranianos vão fazer, teoricamente? Vão começar a se posicionar na parte que a água vai proteger eles, tá. Então provavelmente essa região aqui mais hidrográfica, de um certo nível de alagamento, atrás dessa linha é onde os ucranianos vão ficar, porque aí vai ter essa linha protetora dos ucranianos, tá. Então por isso que eles vão se formar atrás. Por isso que essa parte em amarela aqui, né, é onde vai ter a fortificação. Isso é padrão, é o modus operandi normal, está sendo muito comum nesse conflito, tá. Se você observar em qualquer outra região, isso tem acontecido bastante, toda esse cuidado, digamos assim, nessas regiões, tá. Sempre atrás de regiões mais hidrográficas. Se você pega, por exemplo, Nicopol, se você pega cidades como Kherson, que é a mais famosa é a Kherson, né. Kherson é protegida hoje, o fronte de Kherson está totalmente protegido pela água, tá. O rio está fazendo todo o trabalho de proteção da cidade de Kherson, basicamente, tá. Então, existe um limite, como a ideia dos russos é avançando sem interferir tanto na infraestrutura da cidade, né, diferente do que, por exemplo, acontece o fronte Israel, exemplo, Israel e Hamas, né, Israel na faixa de Gaza. Israel está tendo que destruir toda a cidade. Onde Israel chega, por quê? Pela infraestrutura em si, pelo tipo de guerra que tem ocorrido lá. As infraestruturas que o pessoal do Hamas fez, o próprio Hezbollah também lá no Líbano fez, de ter subterrâneo, de ter, né, túneis, de ir em escolas, hospitais, ter infraestrutura deles, né. Então a guerra acontece de surpresa. Já nessa região aí, como são exércitos mesmo, né, são exércitos oficiais, não são milícias, não são terror, você sabe o quê. Então é diferente o modus operandi, o estilo de ataque é diferente, tá. Então tem todo esse contexto por trás, que faz com que os conflitos, os russos queiram avançar, queiram dominar a área, mas não queiram, destruir, porque os ucranianos não fizeram nenhuma infraestrutura e não tiveram tempo também para isso, né. Então essa é a situação de momento, tá, eu não vou estar conversando, não vou passar mais tempo, aí o vídeo vai ficar mais longo, tem gente que começa a reclamar que os vídeos estão longos, isso, aquilo, outro, mas basicamente é isso. Valeu, grande abraço.